Estamos voltando. Me digam, por favor, se vocês estão ouvindo, gente, por favor. Pri, tá ouvindo? Pri, Cris, vocês estão ouvindo, gente, por favor? Obrigada, Marcos. Ah, é tão legal assim ficar vendo vocês chegando. É isso, Tati, tá tudo certo. Karina tá voltando, ela ainda não chegou. As pessoas estão chegando. Tá incrível, a gente quer pra muitos amigos. Ai, gente, eu tô amando. Ela chegou. Kátia Barros, Renan, beijos pra todos. Eriquinha, todo mundo aí. Pri, Ali, voltamos. Vamos esperar só mais um pouquinho para esses comentários subirem pra gente ver um pouco e aí a gente volta, depois no final a gente libera de novo. Porque as pessoas Linda. estão entrando. Minha mãe incrível. Ai, que querida. Eu já vi minha mamãe aí também. Já, A Kevin, Leninha, minha amiga querida do coração, minha irmãzinha, que me acompanha. todo mundo chegando. Senão a gente não consegue ver muito quem chega. Olha, Samir, meu primo Samir. Ele é Andy, Haddad, né? Ele é ele Haddad também. é Ju, várias alunas minhas. Ai, que Helena, legal. Gente, acho que valeu a Helena. pena esperar os 2 meses, né? Que a gente esperou. Mariana, Eliana, minha querida, minha amiga, Denise, boas amigas. quanta gente querida, Thalita. Estou encantada com essa live que terapia Denise. Bom, gente, vocês continuam entrando, tá bom? Que a gente vai voltar. E depois, Carol Amares acabou de entrar. E depois a gente libera de novo e a gente sai com as perguntas, tá? Eu recebi já várias coisas no WhatsApp, mas eu não consigo, gente, olhar o WhatsApp e responder a pergunta. Não dá. Karina falou que eu só posso fazer uma coisa de cada vez. Então, eu não posso responder e estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Né, Karina? Não Isso pode. aí, atenção plena, foco. Vamos voltar falando de ansiedade? Lógico, o que você quiser. Que eu acho que tem essa coisa muito na dança. A gente é ansioso por natureza. Assim, isso existe muito. Eu acho que eu não conheço nenhum bailarino que não tem essa questão da ansiedade ou do desejo de, nossa, eu tenho o quê? Sabe? A gente sofre por antecipação muitas vezes. Então vamos desmistificar um pouco a ansiedade, a palavra ansiedade. Que a gente fala em ansiedade como algo ruim. E a ansiedade, eu Sim, falo que o mundo é feito pelos ansiosos, porque preguiçoso não faz o mundo. Então, sim. o que é ruim, de novo, é a métrica, tá? O ansioso patológico. É aquele indivíduo que não vive o momento presente. Então, eu falo que o ansioso vive de excesso de futuro. Que a gente tem a tendência a estar em dois tempos psicológicos, ou no futuro ou no passado. Quem está no passado está remoendo, está ressofrendo. Quem está no futuro está pré-sofrendo. Só que a vida só acontece no presente. E a gente está, gente, desperdiçando vida. Quando a gente está nesses dois tempos, que são tempos virtuais, a gente não está caprichando no que vai trazer boas consequências, que é o presente, é o aqui e o agora. Porque se você planta, você colhe.
Tem como. Plantou banana, vem banana. Se você está sempre no futuro, ansioso, escaneando todas as possibilidades para que nada dê errado, prevenido, vivendo de modo, vivendo prevenidamente, você está armado para a guerra. E 1000 sinais estão aparecendo na tua frente, você está perdendo. Nosso foco, quando a gente está ansioso, quando a gente está com medo que algo nos pegue desprevenido, o que, que acontece? A gente está o tempo todo armado para atacar. A gente ataca para se defender. Muitas vezes, aquilo que a gente teme não acontece, a gente sabe disso. E a gente fica o tempo todo vivendo essas historinhas. A gente vive disperso, tanto nas redes sociais, como se a gente tivesse, estou relaxando. Não, você está dispersando energia. E o futuro também. Viver de futuro é dispersar o teu melhor. Então eu falei, a tua bússola, ela fica esperando quietinha e ela não te orienta. É a mente que mente te orientando. Então você fica pensando em todas as possibilidades, escaneando tudo que pode acontecer de errado, que geralmente não acontece e nem acontece como você prospectou. Aham. E o que que acontece? Ansiedade, Marcelo, é viver com medo. Ansiedade é a prima irmã do medo. Medo é pensar no mal. Você sabe que eu adoro essas metonímias, essas figuras de linguagem, né? Então, quem está no medo patológico, que medo também é fisiológico, como a ansiedade, faz parte da nossa fisiologia. Mas o medo patológico é você estar na maldade, pensar só em coisa ruim. Aí você faz aquela teoria da conspiração na mente. Eu falo que, quando eu digo para vocês, né, cuidado com as palavras. Tudo que você afirma, 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 vira realidade. Então, uma magia. Se você afirma coisas negativas, é magia negra, Sim. não é? E se você afirma coisas boas, você muda de padrão vibratório. Você se eleva. E você vai construindo realidades mais sutis e melhores. Porque quando você está no medo, você está com o peito apertado, o corpo aperta, você ganha rigidez. Todos nós sabemos, sob estresse, a gente libera adrenalina, então a gente muda a orquestra inteira do corpo. E a gente está toda hora preparado para lutar e fugir, para atacar ou ficar paralisado, não para Tem, fluir. tem várias pessoas falando que não estão conseguindo entrar. Ué, Pera, porque tinha 300, né? pera. Liberei. Talvez querem que a gente entre de novo. Vamos esperar mais um minuto. Flávia, querida, outra paciente. Ó, oi. Tem várias pessoas, tipo, eu não consigo entrar, não consigo entrar. Peraí, gente. Tá tudo certo. A Carol não manda esse papo. Mas agora as pessoas estão presas, gente. Tá normal. Alguém pode sair e tentar entrar de novo e falar. Isabela, sai e entra de novo e diz aí, gente, por favor. O Bruno, tá normal. Tem várias pessoas mandando mensagem. Tivemos dificuldade para entrar. Escola de dança. João. Peraí, gente. Eu demorei a atualizar a página. Será? Vamos esperar mais um pouquinho. Atualizem a página. Fiz isso normal, normal. Saí, entrei de novo. Foi normal. Saí, entrei. Para mim, ok. Entrei 2 vezes. Saí, entrei de novo. Bom, tá funcionando, gente. A caixa de pergunta também. A Neide saiu e entrou. Vou fazer, Pri, a sua pergunta Mário, que saudades! pelo notebook entrando normal. Bom, eu vou voltar e travou. Ah, é isso. Bom, entrei e saí. Daqui a pouco volto, então, gente. Vamos esperar mais 10 minutos, 5 minutos, senão a gente sai e volta, tá bom? Vamos lá.
Bom, Karina, desculpa, eu te cortei no meio da ansiedade. Que você quer saber? Vamos lá, não sei se eu já não Não, falei deixa eu ver tudo, se né? eu consigo jogar a pergunta. A pergunta da Pri aqui já faz sentido. Como mudar a sensação de que a gente nunca é bom o suficiente? Então, posso começar a falar? Pode. Então, a sensação de que a gente nunca é bom o suficiente está relacionada à autoestima. E a autoestima precisa ser trabalhada em terapia, né? Porque como é que a gente vai saber quem a gente é? Quando a gente entra em contato com a nossa identidade, a gente fica forte. Quem eu sou de verdade, na minha essência? Esse é o papel Uhum. do psicólogo. Muita gente acha que terapia não resolve, porque ninguém muda. Eu acho que não tem muito bons psicólogos, então, porque um bom trabalho, se eu acreditasse nisso, não existiriam psicólogos. A nossa profissão, ela está a serviço disso, de trabalhar a autoestima, não através de apenas. Não adianta ficar repetindo frase de efeito e lendo frasezinhas, clichês. Não é dessa maneira. É através de um processo profundo, sempre doloroso, não tem como. É aquela dor que alivia. É a dor quando a gente sente que que está indo em direção à cura. Não gosto muito dessa palavra, mas para que as pessoas entendam, indo em direção ao nosso melhor. Esse é a cura, É, as pessoas não estão ao entrando. perfeito. Então, entrar, sim, agora Não, tá sim. dando certo. Ai, eu lembrei de uma coisa, ela fala dessa coisa da dor, né? Ela tem uma frase que é linda, mas eu odeio, gente, que é ame o desconforto, né? Eu Sim, quero que você ame o desconforto. Eu falo, Karina, como que a gente então vai é amar muito. o desconforto? Olha, da mesma maneira que, como bailarino, você precisa, muitas vezes, de muitos e muitos anos de exercício, dedicação, de tensão, de esforço, é o que eu falei, sem se ferir, mas não tem como não sentir a dor Sim. para você chegar num nível é, de excelência. Você não faz um doutorado sem desconforto. Você não Sim. faz um programa de emagrecimento sem desconforto. Nós somos regidos por dois sistemas, prazer e desprazer. Uhum. Nós somos configurados para irmos em direção à busca do prazer e a fugir da dor. Só que nós, na condição de Homo sapiens sapiens, nós temos três cérebros. Então, nós temos esse terceiro acima dos animais. Nós temos três Uhum. cérebros: o reptiliano, ato e reflexo, o límbico dos cachorros. Nosso cérebro emocional que busca o prazer imediato e foge da dor. Então não gosta, esse segundo não gosta do desconforto. Mas nós temos um terceiro que consegue adiar o prazer imediato para chegar onde se deseja. Uhum. Não se chega nas metas só em busca de prazer imediato. Se nós Uhum. formos, se a gente se deixar conduzir só pelo gostosinho na vida, a gente come só o que nos dá conforto, e muitas vezes não é o mais saudável. A gente fica até horas vendo filme, num programa, com amigos, a gente fica bebendo todos os dias, a gente só vai atrás do prazer. E a conta vai chegar. E a gente vai parar, sabe aonde? Na doença. A gente vai parar no enfraquecimento do nosso sistema. Por quê? A gente tem que ter uma balança. Ter prazer é importante? Lógico. Ter amigos, se divertir, descansar. A gente tem, como eu disse, receptores para o prazer, para o encanto, para a euforia, para o relaxamento.
mas a gente não precisa ficar pondo substâncias o tempo todo, e aí a gente consegue viver a vida de um modo gostoso, entre erros e acertos, inclusive no desconforto e no conforto. Então, é o justo caminho do meio. Então, sem passar pelo desconforto, sem passar pela solidão, a gente não sabe o que é a presença. Sem passar pela dor, a gente não sabe o que é o alívio. Sem passar pelo isolamento, a gente não sabe o valor da presença do outro na vida da gente. Se a gente não passa por doença nenhuma, a gente não sabe o valor que é um corpo saudável. Então, nada é antagônico, tudo se completa. Então, conforto e desconforto, mas não tem como, fugindo do conforto, eu não chego no conforto. Eu chego no enfraquecimento do meu corpo. E você fala que não existe nenhuma emoção que não seja muscular, né? Do emovere, Sim, que, como eu que é disse no... que o tônus também é emocional, né? O tônus é cognitivo, o tônus é emocional. Eu falo sempre. Então, assim, nós trabalhamos na TCC pensamentos, emoções, os pensamentos puxam as nossas emoções. Então, um pensamento distorcido, limitante, vai arrastar a gente por uma emoção ruim sobre nós, sobre a vida, sobre o futuro. Uhum. Se a gente não toma cuidado, o tempo todo a gente está sendo arrastado por esses pensamentos. Então a gente precisa justamente se libertar desses ganchos. E esse é o papel, por exemplo, da meditação, de Eu ia falar você isso, dessa questão da expansão da consciência. a única possibilidade de você se tornar observador da tua mente, de você não ser gatilhado, de você não ser fagocitado pelo pensamento. Então ele vem, mas ele não te arrasta, você observa que ele vem. Através de técnicas, você aprende a, a se desidentificar dessa mente tagarela, que ela muitas vezes só arruína com a pessoa, né? Falando de meditação, é uma coisa muito engraçada. Quando eu abro uma caixa de perguntas, as pessoas sempre me perguntam: ai, mas é verdade mesmo que você medita? É verdade que você está meditando? E é muito engraçado, gente, porque eu confesso que eu achei que eu jamais fosse capaz de meditar. Porque eu sou ligada no 720, mas eu falava assim, não dá. E eu tinha uma visão que eu falava assim: ah, não, não tem que pensar em nada, não tem que pensar em nada. Mas é o contrário, né? Contrário. Você só manda o pensamento embora e aí você descobre vários espaços no seu corpo, né? Sim. E foi muito. E assim, eu confesso que eu li um monte de coisa para eu poder acreditar um pouco mais. Toda semana ela me dava um livro diferente. E eu Sim. falava assim: eu vou entender esse negócio. É. Mas e é engraçado porque eu acho que a meditação me ajudou muito, não só, claro, de uma questão de consciência, de olhar para dentro, não só da pele para dentro, mas de percepção espacial, porque depois que você medita, você consegue entender muito onde está o seu corpo, onde está o seu espaço, mas nessa questão do reagir, né? Nessa questão de pensar antes do reativo. Não, não, peraí, eu vou esperar e depois eu avanço, né? Essa Perfeito. coisa que eu era muito. É, a gente estava até falando, fazendo um link da reatividade. Nosso segundo cérebro, igual ao dos cachorrinhos, quando a gente está sob estresse, a gente não consegue agir no terceiro, ou seja, segurar a impulsividade. Então, Aham. vem aquele tsunami emocional e nos arrasta. E a Uhum. gente vai fazendo as impulsividades, a gente depois arrepende. Quantas vezes depois que a gente faz alguma coisa, a gente fala, não devia ter falado, não devia ter dito, É não devia ter lógico. escrito. É. Só que isso
está dentro do nosso maquinário. E esse equipamento, você pode ser a pessoa com o maior conhecimento do mundo. Conhecimento não tem nada a ver com sabedoria. Através da meditação, você atinge sabedoria. Você se eleva para uma outra consciência, muito mais sutil, né? Agora, conhecimento, até excesso de conhecimento, nubla, você fica com um borrão na mente. E esse borrão, no furor de uma emoção, você ataca para se defender, com grandes prejuízos para a tua vida pessoal, profissional. Quantas vezes não pagamos um preço altíssimo por não segurar esse looping? Não fez o looping, na verdade. Ele virou, ele inundou tudo, levou tudo embora. Depois a gente relê o que escreveu, muitas vezes, a gente repensa, a gente pensa no que falou, fala, meu Deus do céu, que tinta foi essa? Uhum. Então, o objetivo de uma boa terapia tem que passar justamente por desautomatizar esse piloto que reage. Então, frente a um estímulo, a gente reage o tempo inteiro. Estímulo-resposta, estímulo e resposta. A cognitiva está no meio. Entre um fato e a consequência desse fato emocional, fisiológica, comportamental, tem a mediação cognitiva. Tem um pensamento que precisa passar por um processo de fazer o ponto e o contraponto, de buscar evidências. Evidências, precisa buscar lógica, a parte lógica, empírica, o que é verdadeiro, do que eu estou pensando, pragmático, ou seja, pensar dessa maneira traz resultados para a minha vida, ficar pensando, tudo isso a gente ensina em terapia. Então, o que eu gosto da cognitivo-comportamental são essas técnicas, essas ferramentas. Mas, se você não souber operar, você não mergulha a fundo na raiz do problema. Porque a questão não está aqui entre estímulo, respostas e pensamentos. Não é o que o outro disse, o fato que me aconteceu, ou uma lembrança, ou uma música, ou uma fala, o responsável e o culpado pelo meu sofrimento, pela minha ofensa. Mas provavelmente esse estímulo pegou num ponto fraco meu que vem lá de baixo, lá de uma crença nuclear, que são os esquemas que nós trabalhamos na terapia cognitivo-comportamental. A mãe dos pensamentos, que define quem somos, a nossa identidade, respondendo aquela pergunta, como é que eu faço? Então, para conseguir trabalhar minha autoestima, vamos revisitar quais são os mandamentos que governam tua vida. O que você pensa sobre você? Quais são as verdades, como eu disse, que não são verdades, são versões sobre você e sobre a vida? São elas que estão produzindo os resultados, goste ou não, da sua vida. Então a culpa não está nada fora de você. Então, fechando e concluindo esse assunto, é no silêncio, é através do silêncio que você conhece o teu verdadeiro ser, quem você é. Com trabalho de terapia associado, fica muito mais fácil. A gente trabalha em sessão, você medita, você identifica com muito mais facilidade. Os insights são muito mais poderosos. Eles vêm como girinos, eles aparecem como... Ah, entendi. Nossa, lembrei. Às vezes no meio da meditação, né, eles Às vezes aparecem. no banho, cozinhando. Ah, já entendi, no meio de um sonho. Você pode também, eu gosto muito de trabalhar sonho nas sessões. Eu tenho vários pacientes que me trazem os sonhos. E antes de dormir, a gente pode pedir para que o nosso inconsciente traga respostas para aquilo que a gente não está entendendo, saídas e soluções. O meu pai encontrou uma fórmula do concreto, porque vivia rachando o concreto, dormindo. Então, no momento do sonho, a gente precisa aprender a usar o sonho. Siddhartha, que é um neurocirurgião muito conhecido no mundo, nosso querido Siddhartha, ele ensina como trabalhar os nossos sonhos, trabalhar as nossas emoções através dos sonhos. Então, realmente, aquilo que a gente não enfrenta
não desaparece. Aquilo que a gente reprime, o mecanismo de defesa mais comum é a negação, é a repressão e o recalque. E aquilo que é reprimido não vai embora, não sai da gente, distorce e transtorna, e machuca e fere corpo, principalmente. Nosso grande órgão muscular, olha, 40% do nosso corpo é composto de músculo, de emoção, de um corpo que se move. Nós temos 5 emoções que a gente nasce com elas. Né? Emovere, nos move. As emoções nos movem. Não dá para engolir uma emoção. Você está com raiva, você reprime. Você tá com medo, reprime. E passa a vida engolindo. Né? Tem pais que falam, engole o choro. Esses sacrilégios vão deformando o nosso ser, Marcelo. E vai sobrando muito pouco de essência. A couraça vai engrossando, como o abacate, aquela sementinha fica ali, mas, né? Aquela Depois é difícil camada. tirar a pele. E para tirar a pele, você tem que entrar no desconforto, vai craquelando, craquelando. Alguém falou de gordura, se você quiser falar de Não, entrou, peso. entrou, entrou. Tem uma pergunta que cabe bem nisso, que chegou da primeira vez que a gente fez a live, que era o luto de não ter o mesmo corpo, né? O luto de hoje o seu corpo estar gordo e não era como você quando tinha 15 anos. E a gente fala muito que qualquer corpo dança, que essa questão do luto é uma questão da mente. Mas eu queria que você falasse sobre isso, porque vieram perguntas antes e vieram perguntas também nessas caixinhas da, da, da live que a gente acabou de fazer. Você quer que eu fale mais sobre a questão de um corpo que mudou, de um corpo que engordou, de tudo isso e mais um pouco? De tudo isso e Exatamente a mais um pergunta. pouco. Primeiro que, Porque primeiro que o ele fala corpo. dessa coisa do luto do corpo, né? Ou seja, eu tenho um corpo que eu não me pertence mais. Como é isso? Olha, em primeiro lugar, então, assim, a gente precisa se preparar para muitos lutos na vida, porque a hora que a gente nasce, nós também indo em direção a muitos lutos, como a roda de Sansara. O que que é a roda de Sansara? São, do ponto de vista psicológico, que vem do budismo esse termo, nós passamos o tempo todo por muitas mortes e renascimentos. Então a gente nasce em direção, a única coisa que nós sabemos na vida é que a gente vai morrer. Então aquele vício vai morrer também, aquela forma vai mudar. No entanto, a gente pode contribuir para ter uma senescência. Hoje em dia nos fala em envelhecimento, é senescência, melhor que senilidade. É com dignidade, Sim. fazendo o nosso melhor. Mas o corpo mudar e não aceitar a mudança do corpo é não aceitar a vida, é não aceitar o curso da vida, que tudo é cíclico. Tudo morre para renascer diferente. Até uma relação de 40 anos passou por muitas mortes, por isso que ela chegou em 40 anos. Então a gente precisa morrer para muita coisa limitante para poder ressurgir com outra força. Já um corpo que vai ganhando volume, eu costumo dizer, é como um escultor. Ele olha para aquela pedra bruta, ele já sabe aonde está a forma, o formato, que é o destino. Ninguém vê, mas ele vai tirando aqueles excessos. Esse excesso, chamado de gordura, nos emborracha para nos proteger dos trancos da vida. Tem muitas questões que aí vai depender, preciso personificar caso a caso, não é Claro. personalizar. Tá? Personalizar é trazer para a pessoa, personificar é customizar numa terapia. No teu caso, por Para ela, exemplo, claro. e para aquela pessoa, às vezes a gordura para um homem vaidoso, ela pode representar vaidade. Ele cresceu, ele é grandão. Que doido.
para uma mulher com medo da forma, da própria sensualidade, ela engorda para não ir embora de um relacionamento frustrante e frustrado. Então, ela engorda para evitar ser desejada, porque se isso acontecer, talvez ela não resista. Então, ela evita ser atraente. Para outra pessoa, é uma forma dela adiar os prazeres de um corpo leve, porque não existe corpo perfeito. O corpo fora do limite dele, fora do tamanho, não gosto do termo deformado, mas é num sentido de perder a forma. Ele vai ter uma defesa para aquela pessoa. Dizer que a pessoa, mas eu sou feliz nesse corpo. Não, você pode viver com esse corpo. Mas quando você volta para aquilo que você é, você fala, que saudades de mim. Ai, que saudade, isso me representa. Isso é bonito. O genuíno em você. A cada idade, Marcela. Eu gosto quando eu vejo uma ruga num rosto mais velho. Quando eu vejo expressão, aquele rosto que não está esticado, porque ele está emocionado. Eu gosto de corpo emocionado. Para mim, o bailarino, quando ele dança e se movimenta, ele está emocionado. Eu tenho certeza que por mais que a cabecinha possa estar ruim, por mais que a estima possa estar baixa, na hora da dança, ele está emocionado. Ele está num estado de graça. Eu sou enlouquecida por dança. Olha, eu quero inclusive falar que você me indicou o William Gasparo. Tá aqui. Ai, meu querido, eu não conheço ele, mas ele tem me ajudado Ele tá aqui. tanto. Ai, eu adoro yoga. Imagina, eu sempre fiz yoga, principalmente nos últimos anos. Nos primeiros anos da minha vida também fiz, parei, voltei e amo yoga. E vou através de você, Marcela. Eu fiz uma aula com esse menino. E o que é interessante é que ele é um bailarino, o cisne negro, né? Então, um corpo de um bailarino, que para mim também ele fala. Eu digo assim, as pessoas parecidas são da mesma egrégora. Quando eu ouço ele falar, parece, eu me vejo. Quando ele fala da pele para dentro, eu sempre falei isso. Então, eu indico para os meus pacientes, eu faço com ele. E eu me emociono sempre. Então, é isso. Eu gosto de um corpo emocionado. Da mesma maneira, Marcela, que eu vejo emoção na sua fala. Eu vou ser inspirada, né? Então, eu gosto dessa inspiração. E somente não inspira. O ego, ele não inspira. Ele nos neurotiza. Ele robotiza. O ego quer ser igual ao outro. Ele quer o normal. Normal é uma palavra que o psicólogo odeia. A gente odeia normal. Mas eu vou ficar Ô, normal? William. William, querido. William, quem diria, Gente, né, que a nossa vida ia se cruzar ai, assim, gente? foi por ela, William. Viu? Indico para todos vocês, gente, façam uma aula do William. Consigo fechar agora. Um bailarino dando aula de yoga e é um psicólogo, 3 em 1. Esse menino é demais. Tô aqui, ó. Ó, Ó, William, a solução é sempre amar mais, não é? Olha aí os girinos, adoro. acho que cabe nesse lugar. Esses insights são racionais, ou a gente só consegue realmente ter esses insights quando a nossa mente está estendida? Estendida Expandida, ou... desculpa, Ah, expandida. tá, tá. Insight vem dos momentos de desaviso, nos momentos em que a gente está testemunhando, não parando de pensar, mas aquele espaço de ser testemunha de si mesmo. Uhum. A gente consegue, em alguns poucos momentos, porque a gente tem essa ideia, né, Marcela, que eu vou meditar e vou Tentando parar de tirar a pergunta. pensar.
Não existe isso, Não gente. existe, querida. São pequenos gaps, são hiatos, aonde você entra num lugar, num vácuo. Esses poucos momentos, eles evisceram, aí, Márcio, eles evisceram esses insights. Quando a gente está totalmente distraído, porém atento, né? Distraído não é disperso, tá? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, que essas redes sociais, tudo só está dispersando, distraindo a nossa atenção, não no bom sentido, mas nos ocupando daquilo que não é real, que só é real no momento presente. Alô, Ah, alô. Luciane, o quadro só se aprecia de longe. Ela adorou, viu? Má, eu falei, você não consegue ver uma foto de um quadro com o rosto muito perto. É, A distância é necessária para as relações, é necessária para a gente enxergar. A gente só consegue amar com uma certa distância. Não dá para amar sim, muito grudado. Quem ama sim. grudado está incompleto. Quem ama grudado está com fome demais. Se você está com fome demais, você não fica nem educado ao se Sim. relacionar. Você vai na casa do outro e começa a pegar Consigo tudo que tirar a tem na pergunta boca. agora. Tô tentando tirar a pergunta, agora eu não consigo. Então eu vou jogar outra, tá? Ó, como compreender esses sonhos? É importante interpretá-los? Porque é difícil isso, né? Isso em terapia eu ensino muito como fazer, à medida que o paciente vai trazendo os sonhos para a terapia, a gente vai para aquele personificando para o paciente, muitas vezes uma escada representa uma emoção, uma pessoa. Então, aquela pessoa que morreu não significa morte. Então, existe todo um significado que não se encontra em livros. Sonhar com cobra é isso, sonhar com flor é aquilo. Pelo amor de Deus, gente, não existe um manual universal. E a gente pode, no meio do sonho, quando você acorda, às vezes, você pode na hora perguntar: quem é essa pessoa na minha vida, esse cenário? O que que isso está significando na minha vida? Isso é aprendido de sessão a sessão. Como eu falo, tenho pacientes que amam trabalhar sonhos, e aí eu vou ensinando tudo isso, tá? Tô tentando tirar. Vou pegar outra. Essa é difícil. Como dar a volta por cima e não desistir da vida? Como desistir da vida? Não dá pra gente desistir da gente mesmo. Então, a volta por cima, na verdade, é aquilo, é morrer para renascer, morrer para renascer. Tá vivo, a gente está vivo a gente sobe para descer, a gente desce para subir. A vida é impermanente, é transitória, ela não é linear. Então, pensar que quando você faz uma terapia você não vai mais sofrer, querido, você não entendeu nada. Você vai cair com mais elegância. Um bailarino não cai com mais elegância. Um atleta, quando ele cai, só que ele cai, ele se machuca às vezes muito, e via de regra, um pouco menos. E que ele não pode ficar flácido para a vida. Aí ele desiste. Eu falo que a cuca tem que ser fresca, a mente não precisa ser flácida. Assim como o corpo não tem que ser flácido, a mente não tem que ser flácida. É tônus, é musculação. Olha, Samira, eu vou pôr a pergunta. Qual o maior desafio da rotina para sua vida proposto pela Karina? Ela propõe tantos. Vocês não têm uma noção. Marcela, você vai me aterrorizar, o povo vai ficar com medo de Não, mim. não. Deixa eu pensar. São muitos, assim. Acho que o primeiro deles foi a meditação. Depois eu acho que o segundo foi a questão de voltar para o meu corpo, que acho né, que foi um processo demorado de entender qual era o meu corpo, se eu estava gorda, se eu queria voltar a um corpo de dançar, essa coisa. Ela, desde o primeiro dia, ela falou: você não vai voltar a dançar? Eu falo: vou voltar, gente, uma hora eu vou. Peraí, fala que Mas, você emagreceu, Marcela. Quantos não, eu quilos você emagreceu? emagreci, Ah, emagreci, muito. mas, mas eu acho que é a mudança de um mindset, assim, que não acontece do dia para a noite. É uma construção.
você não pode. E assim, eu nunca pensei que a terapia fosse falar tanto com a dança quanto fala. Né? Eu acho que juntar. Claro que eu também encontrei uma pessoa que fala de corpo e que olha para o meu, se eu mexo o ombro, ela sabe. Se eu respiro, se eu viro o olho, ela sabe. Ela fala, não vira o olho. Aí reclama, viu, Mas, gente? Ah, é manhosa, viu? Vocês não pensam, ah, manhosa, manhosa. E só um minuto, viu, Samir? É toda essa potência que todos vocês veem, em terapia ela fica muda, muda. Ela quer que eu vá pescando. Ela me dá um trabalho, eu falo, vamos lá, Marcelo, vamos gente, lá. Gui, É, fala, ela Marcelo, eu fica, falo ela fica pensando. muda, Não, não muda. fica, eu falo um monte. Tá falando, tá Gente, olha, falando. tá virando uma DR da terapia isso. Era essa a Ó, ideia, né? o quê? Era essa a ideia, né? Por isso que A eu gente pus a pergunta, porque eu é, não ia colocar, eu ia me proteger. trazer pele, né? Trazer pele para a live, porque senão é a psicóloga sendo entrevistada. Estamos cansados de live já, né, Marcela? Então, gente, eu não consigo tirar as perguntas. Travou o negócio, vou deixar se subirem outras eu coloco. Bom, é, chegou uma pergunta pra gente falando sobre automotivação diária. Como é difícil a gente se automotivar, né? Como é difícil a gente. Nossa, eu preciso ter força. Às vezes a gente espera a validação do outro, às vezes a gente dança, espera a validação do professor. Tem muito essa questão. Às vezes eu escrevo um texto, espero que alguém olhe para ele e fale, nossa, que incrível, e não sei o quê. E você falou uma coisa que assim, a gente tem 70 mil pensamentos por dia. É É. isso? 3.000 50 por hora, pensamentos por por minuto, 50 minuto. por minuto. Então, como se automotivar todo o tempo, brigando com essa mente que mente, assim? Primeiro que tudo que você briga persiste, tudo que você resiste aumenta. Uhum, Lembra da intenção paradoxal que eu também ensino. Tudo que você sim. quer muito, com muita atenção, intenção e esforço, você consegue o contrário. Tenho que Uhum, emagrecer, ó, o masturbation, eu tenho que emagrecer, eu vou engordar. Eu tenho claro. que ganhar mais, eu vou ficar na escassez. Eu tenho que arrumar uma namorada. Você vai arrumar qualquer coisa, menos uma companheira bacana. Então, Uhum. tudo que você se força demais, acontece exatamente o contrário. Como se automotivar? Fazendo um pouco por dia. Em primeiro lugar, vamos tomar cuidado, gente. Tem momentos que a gente está desmotivado, cansado, depletado de uma série de catecolaminas, como eu falo. Você está As com minas, depressão. gente. As minas, gente. Aqui, não vamos, vamos tomar cuidado para não psicologizar o que é orgânico. E muitos psicólogos não olham para esse lado. Uma questão de tiroide pode te desmotivar. A mulher na menopausa, o homem na andropausa, com uma queda muito grande hormonal, com excesso de peso, quando você tá sem estrógeno, quando você está com algum problema físico. Então, vamos excluir sempre. Eu trabalho de modo multidisciplinar. Você sabe disso, né, Marcela? Eu não trabalho sozinha. Eu sempre Sim. tenho meus ajudantes espirituais e reais. Tem muito. Endócrino, trabalho com psiquiatra, com neurologista muitas vezes. Então, como se motivar? Dando o primeiro passo, gente. Então, ninguém começa a emagrecer, fazer uma dieta porque gosta. Ninguém começa a ir para a academia quando nunca foi, gostando. Ninguém começa a meditar, não é para odeio. Olha lá, gente. Tô Olha processando, gente, impecável. tô começando a gostar. Odeio. Olha que palavra fofa. Então, assim, é um desafio. Troca por. É um grande Um desafio, um desafio. grande desafio, um É um desafio gigantesco. enfrentamento. Então, vamos usar os É o sinônimos, porque desconforto que a gente tem que é o aprender a gostar. desconforto. Então, uma mulher que lê tanto, que tem um vocabulário tão rico, poderia usar outra palavra, de Ai, querida. odeio. Tá me deixa nervosa, né? Entendeu? Então, vamos amar o desconforto apenas aceitando, não rejeitando. Fala em desconforto, já dá angústia, falta o ar. É isso, é um pouco por dia, com Dia a dia. carinho.
Com carinho, É, gente. Faz ela fala muito carinho. isso. Faz É, ela fala muito isso. carinho. Vai com carinho, se Afofa o com coração. calma, Ai, com muita com alma. calma. Uhum, uhum. Vou liberar os Sim. comentários. Vamos ver se a pergunta. Ah, sumiu, gente. Pronto. Bom, vamos ver quem tá aí também. Bom, eu achei que não fosse dar tempo. Vamos ensinar a respirar? Vamos sim. Vamos agora. Então, nós vamos ensinar naqueles 8 tempos que você gosta, Ah, nos Marcela, porque 8. ela é Bailarina não bailarina, conta até gente. 8, gente. Eu brinquei. E antes de entrar, eu tava super nervosa. A Erika me Margarete, ligou 8h30 e ela falou: Você tá nervosa? Eu falei: Nossa, muito. Cris, Aí eu falei, passei pela Lilian. live, enfim. E aí a Erika falou, eu falei, não, amiga, ela vai até ensinar a respirar essa ideia, talvez em 8. Ela falou assim, mas eu sei contar até mais. Mas eu brinquei, gente. Vamos contar até 8, que vocês sabem que na Ai, dança a gente Cris. aprende muito isso. E é uma respiração que dá um. E depois a gente termina com um poema que eu sei que muitos de vocês estão esperando. Sim, queridos. Quero agradecer aí a presença da Margarete, ai, de todos vocês. Ai, quanta gente linda. Cris, saudades. Bom, na verdade, essa é uma respiração, é um aquecimento para a meditação, que às vezes eu só faço esse aquecimento. Por que que eu não vou ensinar a meditação? Porque eu acho que a meditação você pode. Posso até falar para vocês, nós não vamos praticar. Você pode contar 1, 2, 3 quando você inspira, fazer uma pequena pausa, depois expirar 3, 2, 1. Porque a contagem, vou deixar a técnica para vocês. Quando a gente conta, a gente distrai o nosso cérebro, a gente dribla o ladrão da nossa presença, que são os 50 pensamentos por minuto. Então, numa conta, o cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente está com uma síndrome do pânico para entrar num avião, se a gente fizer cálculos regressivos de 3.000, diminuindo de 3 em 3, Três você em tem que três. calcular. Agora, se tem gente muito boa em matemática, tem que dificultar esse cálculo. Quando você calcula, você não sofre. Então, quando você conta na meditação e presta atenção, por exemplo, num movimento abdominal, você tem duas âncoras para essa técnica, que é a que eu ensino meus pacientes. Mas o que eu gosto também é assim, vamos supor, eu atendo o dia inteiro, acabo 9 horas às vezes. Ninguém me procura porque está bem, embora eu ame o que eu faço, nasci para isso. Então eu tô realmente inundada de conteúdos. Eu preciso acalmar. Baixa. Eu preciso ficar com a minha mente mais cristalina. Então, para começar a meditação, eu vou pedir que vocês fechem os olhos de vocês e vocês inspirem em 2 tempos, lembrando que durante a inspiração, depois vocês vão soltar em 6 tempos, por isso que vai dar a contagem de 8. Durante a inspiração, a gente vence a gravidade. Na expiração, a gente vai decantando os nossos pensamentos, dissolvendo as tensões e preocupações e entrando num processo de desligamento. Então vamos inspirar contando 1, 2 pela narina e vamos expirar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou deixar vocês um pouquinho sozinhos. Então, inspirem num tempo menor, porque durante a inspiração a gente se esforça, e durante a expiração, que ela seja lenta e a favor da correnteza. Como se uma onda do mar, na inspiração, chegasse até o topo da tua cabeça e fosse levando embora tudo que precisa sair, todos os medos, as angústias, os desconfortos, toda a tensão, toda a aflição, o medo da incerteza, soltando toda a musculatura desse corpo que fica armado para a vida. Então é isso, a água do mar sobe e leva embora. Podem continuar esse aquecimento. Enquanto eles respiram, vamos ler?
Vamos. Olha, enquanto vocês respiram e se conectam e olham para dentro, a Karina escolheu um poema que é de um livro chamado A Essência dos Ensinamentos de Buda, de um monge budista, pacifista, escritor vietnamita, nascido em 1926, que se chama Thich Nhat Hanh. E a gente vai fazer um dueto, um jogral, um padedê desse poema para vocês, enquanto vocês respiram e se conectam. E ele diz assim: a suave chuva de primavera permeia o solo da minha alma. A semente há muito tempo enterrada na terra apenas sorri. Quando estiver lendo ou ouvindo, não se esforce em demasia, seja como a terra. Quando a chuva cai, a terra só precisa se abrir e receber a chuva. Permita que a chuva penetre em você e encharque as sementes enterradas no fundo da sua consciência. Um mestre não lhe pode dar a verdade, A verdade já está em você. mas é preciso abrir corpo, mente, coração. Para que os seus ensinamentos penetrem nas suas sementes de compreensão e iluminação. Se você permitir que as palavras entrem, o solo e as sementes farão sozinho o resto do trabalho. que assim seja. E é lindo, né? E a gente falou disso no começo sobre a terra e sobre ter As por nossas água nisso, mas sementes, também ter o pé no chão, né? dentro das sementes que estão embaixo da terra, invisíveis aos nossos olhos, está inscrito tudo, o nosso ápice, o nosso melhor. Quando a gente rega, começa a florescer. Sempre. E é o nosso melhor. Não o nosso perfeito, Marcelo, o nosso melhor. Que é E o isso bom que a é gente. suficiente. Exato. E que é no simples que tudo, que existe tudo. É nesse simples, viver de modo simples. O Sem menos é tantos mais, né? excessos. Aham. Bom, antes de eu agradecer a Karina, eu queria agradecer muito a todos vocês que estiveram com a gente nessas 2 horas de live. Um monte de gente, tem um monte de recado. Não dá para fazer tudo. Eu fiquei muito feliz que vocês estiveram com a gente, que puderam ouvi-la. Muitos já tinham me visto e ouvido falar muito. E assim, a terapia é um encontro, gente. É um padedê. Não adianta você ir lá e. Porque você não vai sair do mesmo jeito. E não adianta você também não se abrir, se propor, se permitir e não se deixar controlar, né? Para que a gente possa ser melhor e se conhecer da pele para dentro, principalmente quando a gente é artista e dança. E o meu muito obrigada a você, que me inspira diariamente, Querida. diariamente, diariamente. Que a gente tenha muitos momentos sem pele, que a gente tenha muitos momentos sem controle, para que não só eu, mas como tanta gente que está aqui escrevendo coisas lindas possam se conhecer um pouco mais e ter esse privilégio de se olhar para dentro. Muito obrigada pela generosidade de falar com as pessoas, de dividir o que você é, enfim. E como você diz, você sabe de mim, né? E eu sei que você sabe. Então, eu sou muito grata, muito obrigada. E foi incrível te ouvir, é incrível te ouvir toda semana, mesmo às vezes quando eu fico quieta. Ou quando quer pular a sessão, né, Marcela? Se a gente não precisa contar, né, gente? A gente fala, será que dá para fazer semana que vem? Mas é Gente, a vida, né? A vida é real, gente. Não tem muito ela segredo, é quer assim pular o mesmo. desconforto e eu não vou deixar. Ela não deixa, ela não deixa, ela não deixa. Como diz a Érica, ela é a única pessoa que manda em mim. Jamais. Eu quero agradecer, estou emocionada e eu só acredito nisso, onde tem emoção, onde tem amor. E hoje teve muito amor. Então, eu senti muita emoção no início e a gente estava um pouco, a gente estava nervosa, Nossa, né? tava As muito. duas. Eu também. Aí eu falei, não, quem fica nervoso é o ego. A gente vai estar a serviço da nossa missão de vida,
do nosso propósito. E eu agradeço a oportunidade. Foi um privilégio para mim, Marcela. Muito É um obrigada. privilégio para mim ter você Muito na minha vida obrigada por e poder todos os dividir comentários, por com todas todas as, essas pessoas. todo mundo que participou. Muito obrigada. Se eu esqueci de alguém, desculpe, mas olha, fiquei, Não, só depois eu vi vou muita ver com coisa, a gente calma. não É vê. Gente, super obrigada. Vai ficar maravilhoso. gravada. A primeira parte já está lá. Eu vou colocar a segunda agora, porque eu acho que às vezes a gente tem que se ouvir, se reler, né, para a gente poder, às vezes, se entender de um jeito que a gente não nem imagina que a gente sabia ou que a gente vivia, enfim, para que a gente possa dançar essa vida e dançar esse lugar que a gente tanto fala, que a gente chama de vida. Enfim. Obrigada a todos vocês, Karina. Muito obrigada. Marcela, muito obrigada, minha Eu que agradeço. querida. Foi Muito lindo. obrigada. Foi Eu lindo adorei. mesmo. Foi maravilhoso. Se foi bom para você, foi lindo para mim, né? Foi lindo. Foi lindo para mim. Obrigada, querida. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Beijo, gente. Muito obrigada. Vou deixar salva. Assistam de novo. Sigam a Karina e me ajudem numa campanha. Agora, quando vocês forem postar, por favor, hashtag Karina Online. Combinado? Me ajudem nesse processo. Tá bom? Um beijo. Muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente. Beijos. Muito, 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 muito obrigada. Beijo, Karina. Muito obrigada. Beijo, querida. Obrigada eu. Beijo, gente. Muito Tchau. Até a obrigada, querida. próxima. Até a Obrigada. próxima. Obrigada eu, queridos. Obrigada.